Amém. Pessoal, bom dia. A paz de Cristo. Então, hoje nós estamos no nosso último capítulo do livro do Apocalipse. E parabéns do pessoal aí que participou até o final, né? Apesar de ser um livro que muita gente não gosta de estudar, né? Mas mesmo assim vocês chegaram até o final, né? Mas amém. Na próxima semana nós vamos começar um novo estudo, que é Atos dos Apóstolos, ok? E aí a gente vai dando sequência nas cartas. Então Apocalipse 22 se situa aí. E esse capítulo é só de prestação de conta, tá? É um capítulo de conclusão e prestação de contas, né? Ok? Eu quero ler alguns versículos aqui. Deixa eu ler por aqui mesmo, para a gente fazer uma introdução. Todo mundo junto, antes vamos fazer uma oração? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, nós agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, que teu Espírito nos dirija e que tudo aconteça conforme a tua vontade. Amém e amém. Vamos lá, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Amém. Então, conclusão final, nós ainda estamos vendo detalhes do paraíso criado por Deus, né? São detalhes do paraíso, chamado Nova Jerusalém, para vivermos eternamente com Ele. Quando a gente fala de Apocalipse, né, a gente começa a ouvir alguns estudiosos. É bom você de vez em quando ouvir algumas pessoas estudiosas, né, que entendem de escritura pela internet. Estava ouvindo um pouco do Russell Shedd, que o cara já morreu, mas era uma sumidade, né? E ele explicando sobre o Apocalipse, ele dizendo o seguinte, ele sempre usava a expressão assim, eu acho, deve ser, eu acho. Então, ele mesmo sendo estudioso, ele não tinha nada concreto. Então, no Apocalipse, a gente não tem como saber tudo concreto o que vai acontecer, né? Existem possibilidades, a gente vai vendo algumas informações aproximadas da realidade, mas não dá para a gente saber 100% no Apocalipse o que realmente vai acontecer, como será. Então, algumas coisas podem ter algumas variações, né? Então, a gente sempre tem a ideia, como eu disse semana passada para vocês, as escrituras estão apontando para uma renovação da terra, uma nova terra, não é isso? Que será restaurado, um Éden que foi perdido, que será agora restaurado por Deus para a habitação do seu povo. Vemos a analogia da Nova Jerusalém como a igreja, né? A Nova Jerusalém como a noiva de Cristo, né? Adornada, que ela desce do céu. Então, assim, a gente busca entendimento dentro do que a Escritura permite, né? Mas o livro do Apocalipse, ele não vai te dar uma compreensão 100% completa. Isso é importante a gente saber, né? Tem muita coisa que vai acontecer e talvez nós não conseguimos ver aqui nas Escrituras que vão estar acontecendo. Alguns estão dizendo aí pela internet que a gente já está dentro da grande tribulação, que esse movimento de Gog e Magog, que a Rússia aí sinaliza a vinda do anticristo. Você vai ver algumas coisas assim na internet, tá? Mas tem que tomar muito cuidado no que você ouve, né? Não dá para ficar se apegando em muita coisa assim, não. Ok? Então nós estamos vendo aqui detalhes do paraíso criado por Deus,
que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, que é o lugar onde nós viveremos eternamente com Ele. A Nova Jerusalém é a analogia da igreja, é um estado de transformação, onde nós teremos uma vida totalmente transformada. Essas águas que aparecem no versículo 1, o texto diz: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, essas águas límpidas como cristal, que aparecem no Apocalipse, elas possuem aqui algumas representações distintas. Por exemplo, no milênio que nós estudamos, os 1000 anos de paz, as águas do milênio representam a plena graça do Evangelho, ok? Enquanto na Nova Jerusalém, essas águas que aparecem aqui no versículo 1, elas representam a glória do Evangelho. Viu a diferença? Um é a graça do Evangelho, o Evangelho na sua funcionalidade, e depois, no final, agora representado pela Nova Jerusalém, a glória do Evangelho aqui é demonstrada através da Nova Jerusalém. Por isso que essas águas aqui representam o Evangelho. No início do milênio, como a graça do Evangelho, e agora, no final, como a glória do Evangelho. Então, está dizendo aqui que o fluxo contínuo, esse rio puro de água da vida, que essa cidade possui, ele tem águas claras como cristal, e essas águas saem do trono de Deus e do Cordeiro. Nós vemos aqui um fluxo contínuo de águas que saem do trono de Deus, como fonte de vida, ou seja, simboliza a vida abençoada sem interrupção, sempre fresca, assim como uma vitalidade perpétua. São informações simbólicas. Deus está mostrando para a gente, através de imagens, como será a eternidade dos santos. É isso. Como é que vai ser? Então, essas expressões aqui de águas límpidas, como cristal, águas que fluem continuamente, que saem do trono de Deus, isso mostra uma vida abençoada que a gente está buscando. Uma vida que não tem dor, que não tem doença, que não tem tristeza, que não tem morte. Por isso que o rio é puro, de água da vida, e é claro como um cristal transparente, e esse rio, ele sai do trono de Deus. Amém? Vamos para o versículo 2. No meio da sua praça, então essa cidade tem uma praça central, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Quando a gente vê uma árvore da vida, a gente volta lá no Éden. A árvore da vida, A gente lembra de uma árvore que tinha uma restrição, não poderia ser comido do fruto, onde Adão pecou com ela. E a gente também lê nas Escrituras a árvore da vida, que nós vamos fazer parte da árvore da vida. Então essa árvore agora aparece aqui produzindo 12 frutos. Essa é a relação da igreja com os seus 12 apóstolos e ao mesmo tempo dos 12 profetas, falando do Antigo e do Novo Testamento. Então essa árvore que aparece no meio da praça da cidade produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo que a gente sabe que as estações, elas devem ser respeitadas, e a única estação que produz frutos é o outono. No nosso plano terreno, a única estação que produz fruto é o outono. As outras estações não são estações propriamente frutíferas. Entendido isso? Só aqui na cidade celestial, ou nesse plano que nós estaremos indo, depois de salvos, ou seja, a frutificação será contínua. Não vai estar sujeita às estações terrenas, mas vai frutificar todo mês. Todo mês será um mês frutífero. Só para você saber a diferença que existirá dessa nova cidade, ou dessa nova condição espiritual onde nós estaremos, do que você está vivendo agora. É isso que está sendo dito aqui. É uma carta assim, praticamente uma carta de amor, dizendo o que vai ser feito. Entendido o que está escrito? Então a gente vê também no final que essa árvore, ela tem folhas. Essas folhas são para a saúde das nações. Por quê? Significa que as nações aqui são salvos, que estarão junto com Deus.
Significa que estarão doentes e serão curados? Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que essas folhas irão assegurar a saúde contínua das nações. A gente não vai ficar doente, porque existe uma árvore da vida ali. Ok? Não vai ter doença, porque existe uma árvore da vida que tem folhas que vão nos dar uma condição de cura contínua. É isso que está sendo dito aqui. Vocês estão entendendo o propósito aqui desses textos, mostrando realmente o que vai acontecer quando nós estivermos com Deus, quando a igreja estiver com Deus, sempre fazendo uma comparação com o plano terreno. Está falando de coisas maravilhosas, coisas grandiosas, inefáveis, sempre comparando com as coisas que nós estamos vivendo. Por isso que está falando sobre estação frutífera contínua. Você não vai precisar esperar uma estação que não dá fruto, porque todos os meses você terá fruto. Essa água de vida vai fluir do trono de Deus continuamente, que é uma água fresca, que simboliza realmente esse poder, a glória do Evangelho, continuamente na nossa vida, e que não tem restrição essa árvore. A árvore do Éden havia uma restrição, não pode comer do fruto, lembra disso? Só que agora a árvore da vida é liberada, ela está aberta para todos os salvos, a gente come o que quiser. Viu a diferença? As restrições que haviam no Éden não tem aqui. O Éden era um paraíso. O Éden era um paraíso e tinha uma árvore com restrição. E agora não vai ter mais. No versículo 3, percebe que está indo rápido? Vai terminar rápido hoje. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nunca mais. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Por que não vai haver maldição? Porque não tem pecado contra Deus. Porque o povo salvo é um povo santo, é um povo transformado. Não vai haver maldição, porque não haverá pecado contra Deus. Então, o problema da maldição que nós experimentamos aqui no plano terreno são os nossos pecados. A maldição vem como consequência dos pecados que a humanidade pratica contra Deus. Aliás, o conceito de maldição na Bíblia é um conceito bom, tá? Quando a gente ouve falar de maldição assim, dá até uma sensação ruim, mas a maldição, o conceito de maldição dentro da visão de Deus, ela não tem um sentido ruim. Porque a maldição que o povo recebia por causa da transgressão espiritual, era uma forma de Deus mostrar para eles que eles estavam errados. Então, a maldição trazia uma chance de recuperação. É igual a dor, né? Quando você sente dor, esse é um aviso para você poder buscar tratamento, não é? Quando você sente febre, então o conceito de maldição é esse, é algo dado por Deus, uma consequência que sinaliza para o homem que ele está no caminho errado e que ele tem que mudar. Você imagina se não houvesse maldição, se as pessoas fossem condenadas automaticamente pelos seus erros, sem nenhum sinal, sem nenhum reflexo. Se você fizesse um monte de coisa errada e não acontecesse nada, aí você vai continuar fazendo. Então você não teria chance de reverter processo. Então, a maldição, dentro da visão espiritual, ela é algo positivo que Deus trouxe. Tá? É uma reação, é uma consequência para que as nações soubessem que estavam fazendo algo errado contra Deus. E a partir da maldição que acontecia nas famílias, nas tribos, nas gerações, eles buscavam correção, buscavam arrependimento. Então a maldição ela sempre ajudou os povos a entenderem que estavam no caminho errado. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, assim, não dá para a gente ficar preocupado quando algo não está indo bem, ou quando algo está desconfortável. Então, o desconforto, a dor, é um ótimo sinal. Ok? Então, a dor diz para você assim, isso está errado. O que você está fazendo está errado. Toda vez que houver desconforto, você está casado. Seu casamento está aquele clima ruim, né? Aquele ambiente pesado, aquele clima ruim, nada dando certo. Deus está dizendo o que para a gente? Está errado. Vocês estão vivendo de forma errada. Não tem como você viver de forma certa e ter consequências ruins. Ok? Não adianta você dizer assim, eu estou vivendo de forma certa, de forma coerente, está tudo certinho, mas está dando tudo errado aqui.
É isso que Deus quer dizer para a gente. Então, quando algo está ruim, está insatisfatório, o clima está ruim, tem briga, tem dor, descontentamento, significa que nós estamos indo para o caminho errado. Legal isso ou não? Isso é legal, gente. Vamos falar sério, né? Então, graças a Deus pela febre, né? Graças a Deus pela febre. Graças a Deus pela dor. A dor sinaliza que, você está na posição errada. Você não pode fazer isso. Então, ela nos ajuda a compreender o nosso caminho. Então, assim, é importante nós, como cristãos, entendermos essa lógica. Então, daqui a pouco você vai ficar reclamando só e falar, mas as coisas não estão dando certo. Aqui em casa está ruim. A gente não consegue dinheiro. Por que não consegue? Por que briga? Por que o casamento está pesado? Porque não está funcionando debaixo dos princípios de Deus. Simples. Só ter coerência, né? Porque a gente tem a ideia de que nós sofremos danos sem ter culpa. A gente não tem essa ideia? Nós somos um bando de gente inocente. Nós somos tudo inocente. Eu estou numa prova, assim, Deus me botou na prova, e eu estou passando uma situação assim de prova. Por quê? A prova está dizendo para você que você não tem culpa, é isso? Deus não tem como trazer nenhum tipo de consequência, gente. E seria injusto da parte de Deus trazer alguma consequência negativa para a nossa vida sem que haja alguma coisa que foi quebrada. Olha para a Bíblia, Deus não punia nem os ímpios, nem os inimigos eram punidos. Deus procurava sempre com justiça, né? O Apocalipse mostra, Deus é justo, os anjos estão dizendo, olha aí a justiça de Deus, olha como que Deus é justo, Ele está punindo o anticristo. Ele está punindo. Por quê? Porque Ele é justo. Ele espera o momento certo para agir. Não é injusto. Então faça a leitura da sua vida a respeito do que você vive e acerte seu caminho a partir da dor e do desconforto que está sinalizando para você. E não murmure e não fique reclamando, né? Aprenda a viver. Ok? Por isso que não haverá maldição nessa cidade contra alguém. Não haverá. Porque não haverá pecado. Porque os salvos não pecarão. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Vamos para o versículo 4. E verão o seu rosto. Essa é a nossa grande expectativa, né, gente? Essa é a nossa grande expectativa. Nós sabemos que Deus é Espírito, e a gente sempre tem essa ideia de que nós vamos ver mão, pé de Deus, né? Pode ser que Deus realmente se transforme num corpo humano. Pode ser, né? Mas a Bíblia tem esse compromisso? Fala para mim. Não tem esse compromisso, né? Como a Bíblia não tem compromisso histórico. As pessoas acham que vão estudar a Bíblia e vão aprender história a partir da Bíblia. Você vai quebrar a cara, não tem compromisso nenhum com isso, com história. Porque a Bíblia se discerne espiritualmente. Se você é historiador, está vendo aqui, tá, os números não batem, né? A Bíblia não tem compromisso com isso. Para fazer o número bater. É um livro que é um instrumento de fé. Não é um instrumento de lógica. Você já começou errado, né? Mas será que o pessoal realmente tiveram o mar vermelho aberto? Não tem condição, né? Não tem condição para ser, né? Mas para nós que temos fé, tem. Ele abre. Aí o cientista vai explicar, não, rapaz, você não está entendendo, não tem como esse mar ser aberto, porque, cientificamente falando, a Bíblia não tem compromisso. Científico nem histórico. Não tem compromisso de fé. Por isso que Deus fala as coisas assim, bem à vontade. Eu coloco o mar nas minhas mãos. Ele fala. Assim. Como que faz? Para colocar o mar na mão, né? Não sei que ele faz. Não é verdade? Da mesma forma, quando a Bíblia diz, nós veremos o rosto dele. Porque nós temos a ideia de que Deus é igual a gente. Olhando para esse versículo, a gente tem essa ideia de que Deus é igual a gente. Mas assim, pastor, mas
A Bíblia não diz que nós somos feitos imagem e semelhança. Isso é uma relação de caráter que Deus está falando. Ok? Nós somos seres de discernimento, de entendimento. É disso que está falando a Bíblia. Não, Deus sente, Deus pensa, Deus fica triste. A Bíblia diz, o Espírito Santo fica triste. Mas não está falando de a imagem, corpo. Ok? Não é difícil falar isso para a igreja, né? Não está dizendo isso para você falar que Deus tem uma mão e um pé, você reduzir ele à condição humana, sendo que ele é muito maior do que isso. Quantas galáxias tem aqui? Você imagina, nesse universo todo? Não sei, né? Não sei, então, a ciência conta, né? Eu conto, não conto, não sei. Não é minha área isso aí. Eu não sei quantos planetas tem aí, um monte de planetas. Pode ser que isso aqui seja uma parte ínfima do que Deus é capaz de fazer. Pastor, mas você está dizendo que Deus pode ter outros mundos? Claro que pode ter, por que não? Não pode ter não? Você falou que ele não pode ter, ele é Deus. Deus é Deus, ele está além da nossa condição humana, está além disso. E é claro, né? Jesus foi bem claro, Deus é Espírito. Não importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você acha que Deus tem rosto e mão, você está reduzindo ele à condição humana. Você está diminuindo ele. Consegue entender, igreja, que eu estou falando? Deus é muito mais do que isso. A condição humana é uma condição ínfima. Certo? Por quê, pastor, que você está dizendo? Aí a gente vem com aquela ideia. Não, o ser humano é a coisa mais importante para Deus. Teoricamente é isso que a gente fala, né? Não é verdade? Não é bonito? Mas, dentro da lógica bíblica, aí já estou colocando como uma lógica bíblica, tá? Não é a coisa mais importante para Deus. Porque a coisa mais importante para Deus são princípios e ordem. Vocês estão indo para uma nova dimensão. Você vai ver Deus quebrando homens, mas não está quebrando princípio. Você vai ver Deus matando homens, milhares e milhares e milhares de homens e mulheres e crianças, mas você não vê ele quebrando um princípio, você viu? Então o que é mais importante? Se Deus tiver que matar 1 milhão de pessoas para proteger uma palavra dele, assim ele fará. Percebe? Como que a gente diminui Deus demais? A gente tem acendendo, vamos chegar lá, mas vamos ver. Quando Deus se fez homem, o que ele está fazendo? O que vocês acham? Quando Deus, o verbo, se fez carne, o que Deus estava fazendo? O que ele estava falando para a gente? O Evangelho diz, e o verbo se fez carne. O que ele está dizendo? O grande Deus se diminuiu. É isso que ele está dizendo. O grande Deus se reduziu a uma parte ínfima. É isso aí. Dá um sentimento ruim de vocês? Dá? A religião dá esse sentimento ruim, né? Pastor, mas Deus morreu por... Jesus morreu por nós, morreu pelos princípios. Essa é a lógica. Pelos princípios. Que nós quebramos. Não tinha como salvar sem remissão de sangue, porque ele criou esse princípio. Porque o sangue é vida. Não tem como redimir o pecado deles, porque não tinha um cordeiro que era morto e purificava todo mundo dos pecados. Então ele criou esse princípio. Então ele tem que cumprir esse princípio e tem que ter um sangue que tem valor. Não podia ser o sangue de Moisés. Não podia. Nem sangue de nenhum profeta. Tinha que ser um sangue de valor, porque tinha uma conta para ser paga no mundo espiritual. Satanás estava do lado dizendo, e aí, como é que vai ficar? O senhor não falou lá que o salário do pecado é a morte? Então eu quero todo mundo. É isso que estava acontecendo. É um tribunal, gente. É um tribunal de leis. Deus é juiz. A Bíblia diz que ele é o justo juiz. Então, já que você é o justo juiz, vamos lá, me entrega esse pessoal. Eu quero todo mundo na minha mão. É isso que Satanás disse. Estou conjecturando, mas foi isso que aconteceu. E qual o preço você vai pagar por eles? Você vai entregar lá
aqueles cordeirinhos que o sacerdote entregava, quantos cordeirinhos você vai entregar? Daqueles animais que eram separados para sacrifício, para redimir o pecado deles. Ele falou, eu vou entregar um cordeiro, mas vai ser um cordeiro, né? É parte de mim mesmo. Por isso que a quitação de conta foi quitada a conta e sobrou dinheiro. Deus pagou a nossa conta e sobrou muito dinheiro, que é a graça. Então o que sobrou é a graça que a gente recebe hoje. Deus pagou uma conta para nós, vamos dizer, a gente devia R$1.000, Deus pagou 1 bilhão e sobrou a conta da graça. Por isso que a gente fica hoje assim, né? Os que se arrependem são aceitos, né? A gente tem a segunda chance, isso é graça. Porque essa conta foi paga com um valor muito alto. Entenderam a construção que eu fiz aqui? Então, número 1, a coisa mais importante para Deus é a ordem e os princípios. É a coisa mais importante para Deus. Ah, pastor, a coisa mais importante para Deus é o louvor. Não, não é o louvor. Vocês estão tendo uma visão poética da coisa. É porque vocês estão baseados em poesia. Visão evangélica poética. A coisa mais importante para Deus se chama princípio. Deus é um Deus de princípios. Ok? Deu para entender isso aqui? Então, olha a conta que está sendo paga aí por causa do princípio. Deus, como ele disse para Abraão, fez uma promessa para Abraão, quanto está custando essa conta aí agora? Por quê? Porque olha o que está acontecendo. Já tem mais, a última conta que eu vi tinha mais de 13 mil mortos nessa luta do Hamas aí. Essa guerra. Ok? Mas por que está acontecendo isso? Essa guerra acontece lá atrás. Ela foi fundada lá atrás, quando Deus escolheu Abraão. Foi fundada lá atrás. E quando Abraão resolveu que ele poderia também não esperar o tempo de Deus e acelerar o processo e ter filho com a escrava. Aí, tem os árabes aí. Né? Aí a gente tem uma guerra. Aí, por que Deus não acaba com essa festa logo? É porque Deus tem um compromisso com Israel, né? Qual o compromisso que ele tem com Israel? A palavra dele. Ele falou aqui, a gente sabe que está escrito. Falou para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou abençoar você. Eu vou abençoar tudo que você fizer. Eu vou abençoar seus descendentes. Eu vou cuidar de vocês. Falou ou não falou? Está registrado. Então Deus está preso dentro de um princípio. Deus se move por princípios. Porque se Deus não se movesse por princípios, ele já tinha dado cabo do diabo há muito tempo. Não é que o diabo tem poder. É porque Satanás é um acusador. E ele conhece lei. Conhece a Bíblia muito mais do que a gente. E por isso ele cobra. A Bíblia diz que ele fica nos acusando. Dia e noite. É o advogado de acusação, o promotor de acusação. Fica ali, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ele fez de novo, ó. Tá vendo? Ele fica ali procurando, né? Fica rodando aonde? Ao nosso redor, procurando alguém que possa tragar. Alguém que possa jogá-la no inferno. E aí Jesus é o nosso advogado, né? Que vai trabalhando a lei de Deus. Assim. Então Jesus veio para poder cumprir a lei. Por isso que ele veio. Senão, a gente não tinha ninguém aqui. A lei é essa. O Deus se fez homem. O Deus desceu do trono, jogou a coroa dele no chão e falou: vou lá morrer pelos pecadores. Tá certo? Deu para entender essa questão? Então, quando a gente lê, vê e verão o seu rosto, o que a gente vai ver? Eu não sei. Não sei. Não vem nem falar que você vai ver o nariz de Deus. Porque é essa a expectativa. E, aliás, nós não teremos esse corpo mais. Nós seremos transformados. Porque isso aqui é condição humana. Narina para baixo, aberta para baixo, porque vem a chuva de cima. E lá em cima, como é que vai ser? Não tem chuva que vem de cima, como é que é? A atmosfera lá é igual essa aqui, a gente precisa da mesma condição de pele aqui, lá. Percebe que eu estou provocando em vocês? Então não dá para a gente dizer que Deus tem pé, tem mão, tem cabeça, tem olho, porque Deus é um espírito. Ele ganha forma? O que ele quiser.
Ele vem a forma que ele quiser. Mas eu não sei se esse rosto que a gente vai ver, se é o rosto, não sei, não sabemos. Ou se é uma glória que a gente vai estar diante dela, que a gente, né? Antes o Moisés não conseguia suportar a glória, e nós vamos poder suportar essa glória. Pelo seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. Então, quando a gente olha para a Bíblia, principalmente um livro de revelação escatológico, isso é linguagem figurada, ok? Não dá para a gente seguir ao pé da letra. Antigamente, ninguém podia olhar para Deus por causa da incompatibilidade. Como é que a gente vai olhar para um Deus que é santo, sendo que nós somos pecadores e estamos em condições de pecado? Então não dava para olhar. Mas no céu é diferente, nós estamos numa condição boa, agora nós estaremos santificados, transformados, por isso que a gente pode olhar. Os santos podem olhar para aquele que é mais santo. Compreenderam, né? Uma realidade será possível. Esse nome do Senhor na testa, que está escrito aqui, nas suas testas estará o seu nome, o nome de Deus, né? O nome na testa significa pertencimento. É um carimbar boi, né? Mais ou menos assim. O anticristo não colocará a marca dele na testa das pessoas? O povo de Deus também terá a sua marca. Pastor, vai ser o quê? Uma coisa que vai ficar aqui? Não sei. Eu acredito que é uma linguagem de consciência. A marca da besta na testa e na mão representa a aceitação consciente na mão e a aceitação do que você vai fazer, na testa e na mão. Na cabeça, aceitou conscientemente. Na mão, aceitou a respeito daquilo que você faz. Por isso que aparece lá a simbologia da balança, né? Você não pode comprar, nós não vamos poder comercializar nada, porque quem tiver a marca do anticristo não vai poder. Não vai ter livre comércio. Por isso que a mão representa aquilo que você faz, aquilo que você compra e vende, comercializa. E a testa representa aquilo que você pensa. Talvez o que está escrito aqui, nas suas testas estará o seu nome, ou seja, nas nossas consciências, na nossa cabeça. Estamos lá no céu porque aceitamos o Senhor. É muito mais bonito isso aqui do que cada um ter um carimbo na cabeça, né? O que vocês acham? Deu para entender, né? Versículo 5. E ali aonde? Na cidade celestial não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todos sempre. Na nossa terra aqui natural, a gente precisa, durante a noite, da luz, né? Precisamos acender as luzes aí, para iluminar a escuridão. Agora, no contexto espiritual, a igreja tem o Espírito Santo, né? Para iluminar a igreja e guiá-la em toda a verdade, né? Que o Espírito nos guie em toda a verdade. Hoje, nós temos a lâmpada material que ilumina a escuridão. Agora, no sentido espiritual, nós temos o Espírito Santo que ilumina as Escrituras, porque ele nos guia em toda a verdade. Só que, na cidade celestial, não vamos precisar de lâmpada material, porque não vai ter escuridão. Porque o sol da justiça vai brilhar o tempo todo. Nós vamos nos encontrar definitivamente com Deus, que é o sol da justiça. Então, estar diante do sol significa ser iluminado o tempo todo. É isso. Como eu disse para vocês, a obra que nós estamos vivendo hoje é uma obra de iluminação. O Espírito Santo está nos iluminando como uma luz provisória. Não entenda essa palavra no sentido pejorativo, tá? Quando a gente fala do Espírito Santo, às vezes a gente tem um pouco de temor, e tem que ter mesmo, de falar que o Espírito Santo é uma luz provisória, mas o Espírito Santo veio na terra para nos iluminar provisoriamente e nos conduzir até o sol da justiça. Então é isso que está acontecendo hoje. A gente está vivendo debaixo de uma obra de iluminação, porque a gente não entende as Escrituras. A gente precisa pedir o Espírito Santo que nos mostre o que está escrito. E aí a gente, através do Espírito Santo, orando antes, ele vai abrindo as Escrituras e revelando as Escrituras, porque
A Bíblia nos fala que Ele nos guia em toda a verdade. Nos guia em toda a verdade. Então Ele está nos guiando na verdade. Ou seja, está iluminando a nossa caminhada aqui na terra através das Escrituras. Isso. E nos conduzindo a Deus, que é o grande sol da justiça, onde nós teremos iluminação constante. Deu para entender? Então a Nova Jerusalém estará definitivamente diante do sol da justiça. Agora, a partir do versículo 5, o capítulo 22, a partir do versículo 6, né, ele entra na última sessão, não é a segunda e última sessão, que é composta por admoestações e promessas finais. É só prestação de conta hoje. E aí o versículo 6 diz o seguinte: e disse-me essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós temos a revelação de um anjo aqui falando para João, lembra? O anjo está dizendo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Então o anjo inicia a sessão afirmando a veracidade da revelação. Por que isso? Por que ele está reafirmando, né, a veracidade dessa revelação? Porque isso é como se dissesse assim, isso é bom demais para ser verdade. Quando a gente fala de céu, a gente fala de cidade, a Nova Jerusalém, a gente fala desse paraíso, para onde iremos, é como se a gente sentisse assim, isso é bom demais para ser verdade. Uma cidade que não tem problema, que tem árvore da vida, uma cidade iluminada constantemente, que não tem escuridão, a gente vai estar junto com Deus, face a face, nesse sentido aqui, né? E como é isso? Cheia de pedras preciosas, aí você fala para qualquer pessoa, a pessoa vai dizer, isso aí é fantasia, isso é conto de fadas. Por isso que o anjo disse para João, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Embora vocês pensem que seja algo muito bonito a ponto de considerarmos utópico, ele reafirma que as palavras são verdadeiras, fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, à igreja, as coisas que em breve hão de acontecer. Por isso que essa sessão fala sobre a veracidade, já começa falando, né? Indo contra a visão humana, certo? Uma igreja sofrida precisa acreditar que com Deus as coisas serão totalmente diferentes, ok? Versículo 7. E ele diz, eis que presto logo, eis que presto venho, ou seja, logo venho, né? Aí surge nesse versículo uma particularidade, né? A intercalação de palavras do próprio Jesus. É o próprio Jesus que vai falar aqui e diz, eis que logo vem. Quem é que vai vir? Jesus. Vai vir. Porque o contexto aqui é um contexto onde o reino milenar de Jesus vem. Então está falando para o João, você está entendendo o que eu estou dizendo? Para você, olha a situação que está a igreja. João está preso. As igrejas estão preocupadas com isso. Império Romano dominante, perseguindo o cristão. E de repente, esse anjo primeiro diz, as palavras são verdadeiras. E agora você vê de forma pessoal o próprio Cristo dizendo, eis que logo venho. Eu venho logo, eu não vou demorar. Falando naquele tempo lá para João. Agora imagina para nós hoje. Se ele já estava vindo lá, imagina agora, né? E ele diz, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. São aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Guardar a palavra do livro. Então o Apocalipse, no início ele foi aberto como uma bênção para aquele que lê. Lembra? Aquele que lê as Escrituras. E agora ele vai fechar com a bênção de aquele que guarda as palavras da profecia. Então é o tempo de guardar. Agora é o tempo de guardar. Nós lemos o Apocalipse, estamos terminando hoje. Capítulo 22, sim, lemos. Daqui para frente é guardar. Ok? Versículo 8 e 9. Aí o João vai dar um testemunho pessoal. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas.
E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Ele vai cometer o erro pela segunda vez. Pela segunda vez, ele está ouvindo tantas palavras bonitas que ele quer se prostrar diante do anjo. Mas no versículo 9, o anjo disse-me: olha, não faças tal coisa, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo vai dizer para ele: olha, não faça isso, eu sou igual a você. Sou servo como você. Embora eu estou trazendo uma revelação tão grande para você, eu sou um servo de Deus como você. Então, se você quer se prostrar diante de alguém, se prostre diante de Deus. Viu a coerência do anjo? Interessante, né? É anjo, né? Pastor, mas anjo é anjo, né? Mas tem anjo que rebelou, né? É livre-arbítrio, né? Então essa é a segunda vez que o João é admoestado pelo anjo sobre não adorá-lo, mas adorar a Deus. Porque nessa época tinha muito culto de adoração a anjos, né? Então esse é um problema, né? As pessoas adoravam até hoje, né? Tem gente que adora anjo, gosta de falar de anjo, anjo Miguel, né? Tem essas coisas, né? Hoje tem essas coisas. O catolicismo tem muito disso, né? Só que lá tem um monte de anjo, tem Rafael, eles botam um monte de nome, né? Salatiel, aí eu boto Mirabel no meio, eu boto um monte de nome. Tudo que é El, eles vão falando, eles vão falando tudo El. Os apócrifos falam de um monte de El. Tudo é anjo. Mas os anjos da Bíblia aqui são numerados, né? E você vê que tem nominados os anjos, né? Pelo menos os que têm nome estão aqui. Versículo 10. E disse-me, o anjo disse: não seres as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Interessante que o anjo está dizendo, a palavra agora deve permanecer aberta. Na época de Daniel, vocês lembram? Período de Daniel, capítulo 12 de Daniel. O anjo disse assim: sela as palavras do livro, porque é para o tempo futuro. Lá na frente, você pode selar. Só que agora, o anjo disse: deixa aberto, não vai selar. Não sela as palavras do livro, porque não tem tempo mais, agora já está na hora. Estamos em cima da hora. Porque o tempo está próximo, ok? A profecia deve permanecer aberta nessa fase por causa da brevidade do cumprimento da profecia. Então a instrução dada anteriormente é diferente dessa instrução por causa da urgência. Dá para entender, né? Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Se você for olhar, isso aqui é olho nu, você vai interpretar assim: quem está pecando, continua pecando. Então, se você interpretar a Bíblia sem confiar no caráter de Deus, você não vai conseguir interpretar direito. Você tem que confiar. Quando você ouve alguma coisa que você acha estranho, primeiro você tem que olhar para o caráter do personagem. Tá certo? Olha para o caráter do personagem, para você poder falar: será que é isso que está falando mesmo? Né? Então, o que está sendo dito aqui, que João diz nesse versículo, não é que o tempo ele é tão escasso que não se pode esperar que os homens mudem. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo: já que não tem tempo mais, você continua do jeito que você está, fazendo coisa errada, e você que faz coisa certa, continua fazendo certo. Não é isso que ele está dizendo. Okay? O que ele está dizendo é que exige uma definição de escolha para quem quer servir a Deus. Você tem que definir as suas escolhas se você quer servir a Deus. É isso que ele está dizendo. O mundo deve ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por quê? Porque essa é a última hora. Ele está dizendo isso. Olha só, vocês que são justos, se mostrem justos. Porque os que são injustos vão se mostrar injustos. E ele está dizendo: esse é o tempo de vocês. Tá? A humanidade precisa saber quem está com Deus
Isso que ele está dizendo. Por quê? Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa saber quem são a igreja. Quem é a igreja de Deus hoje? Por quê? Porque está no final. É isso que ele está dizendo. É tempo da gente mostrar a cara. Não importa o que eles vão falar, vai ficar com vergonha de ser cristão, né? Tem muita gente que tem vergonha. Vergonha de dizer que é cristão, vai para a universidade e tem vergonha. Um professor às vezes tem vergonha de dizer que é cristão, que vai ser rejeitado. As pessoas têm medo, chega na empresa tem medo. Tem que ter medo. Hoje a gente vai nos consultórios, você já vê lá. A pessoa coloca lá Jesus, né? Hoje você consegue ver algumas coisas, algumas pessoas que estão se posicionando. Na casa da pessoa, né? A pessoa já vai falar, aqui não entra. Aqui é casa de gente de Deus. Tem gente que se posiciona, bota no carro, né? Vai botar o símbolo da igreja no carro. Aí tem gente que fica assim, né? Vamos botar o símbolo. A pessoa tem que saber que nós somos cristãos. O cara que tem o carrinho e o cara que tem o carrão. Tem que saber que nós somos cristãos, que nós temos uma posição. Ah, mas eu vou perder cliente. Então você não tem fé, né? Você não tem muita fé, não é verdade? Você não tem fé. Você tem medo de professar a sua fé? Né, Marinal? Não pode ter vergonha das pessoas saberem que a sua empresa é uma empresa de cristãos. Né? Tem que saber. E quem não quiser aceitar, vai comprar em outro lugar. Nós somos cristãos, esses são os nossos princípios. Ok? Então, às vezes você vê pessoas que fazem as coisas, cristão meia boca, né? Vai fazer um aniversário do filho, aí tem que botar bebida, porque senão vai dar problema, né? Senão os amigos vão achar. Estão presos à sociedade. Uma vez eu fui fazer um casamento de uma pessoa, me chamaram para fazer um casamento. Aí eu fui pro casamento, fazia o casamento, estou lá. Aí na hora da noiva, o pessoal entrar os padrinhos, já começaram a botar música mundana. Eu falei, estou no lugar errado, eu acho. E o cara que estava fazendo o casamento era cristão, era um líder religioso. Aí música do mundo. Eu falei, uai, gente, será que esse negócio vai ser direto assim? Mas todas as músicas eram do mundo. Eu falei, uai, fiquei preocupado. Beleza, vamos para a festa. Você aqui na igreja está assim, imagina a festa, né? Chegamos na festa que um cantor secular, cantando Fagner, cantando tudo que tinha. O violão cantando. E a cervejada cortando na alta. Cerveja, champanhe. Não estou falando de um cara que é membro de uma igreja, estou falando de um líder espiritual. Estou falando de um pastor. Porque, porque a sociedade, né? Vai que eu tenho uns amigos, né? Gente, dane-se os amigos. Não estamos dando tempo para isso mais não. Vocês têm tempo para isso? Se você vai fazer o casamento de um filho seu, você vai ter que fazer isso, porque senão a sociedade, você está preocupado com a sociedade, sim? Então você não está preparado para ser cristão, não. Você já vendeu a sua alma para o diabo já faz tempo, essa que é a verdade. Desculpa aí quem tem essa mania. Eu tenho que ter uma cervejinha na minha geladeira, porque às vezes eu recebo uns amigos aqui. Eu acho que você está no lugar errado, hein? Eu acho que você não está ouvindo as mensagens da igreja, não. Eu estou desconfiado que você está na igreja errada. Você está na igreja errada, você está insistindo que você é teimoso. Eu começo a te dar uns recados aqui na frente. A gente querendo estar firme com Deus já é difícil. Imagina a gente ficar meia boca. O diabo não dá trégua não, gente. Não dá trégua não, é o tempo todo perseguindo filho, perseguindo família, querendo destruir casamento. As pessoas não estão vigiando não estão vigiando. Então você imagina, folga, abre concessão, como diz o outro, abre uma fendinha o diabo, daqui a pouco ele mete lá pro dele e abre mais ainda. Vai fazendo concessões, continua. Então a Bíblia é coerente, diz, olha, você tem que escolher, você serve a Deus ou ao mamon. Você precisa coxar entre dois pensamentos. Ou você é cristão ou você não é cristão. A gente vê o movimento católico que está muito mais perseverante do que os evangélicos. A igreja católica está lotada de gente. O que está acontecendo com nós? Nós temos que tomar cuidado. Pelo menos eles já se posicionaram. Porque já que Deus gosta de coerência, se eles se posicionaram, eles estão melhor do que a gente. Estão melhor do que a gente, porque eles se posicionaram. Eles têm os movimentos de jovens,
Eles têm os eventos deles, e eles estão lá fiéis, de manhã estão na missa, de noite estão na missa de novo. Ah, pastor, estão na porta, mas são fiéis àquilo que eles acreditam. E nós? Onde é que nós estamos? Nós estamos em casa, assistindo Big Brother. Essa é a realidade da igreja evangélica. Os macumbeiros estão lá na sexta-feira fazendo a macumba deles. Estão batendo macumba, legal. Qualquer seita que você vai lá, eles estão lá agarrados. Todo mundo fiel. O povo mais infiel que existe é o povo evangélico. O povo mais infiel que existe. Creio no que eu estou falando. É um povo que se divide. É um povo briguento. Certo? Fica aí. Ah, pastor, mas tá, tudo bem. Nós somos uma escolha. Beleza. Deus ama a gente sabe disso. Mas não quer dizer que nós estamos fazendo tudo certo, não. Então falta posicionamento. E as palavras ditas aqui na Bíblia é para a igreja. Até quando? Até quando? Vocês vão continuar mornos? Embora fosse melhor, fossem frios ou quentes. Foi isso que ele disse? Em Apocalipse, a gente estudou. Ele disse, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, vocês não decidem a vida de vocês. É o que Deus está dizendo, sai de cima do muro. Se posiciona. Olha para a igreja, o que a igreja padecia. Porque a gente não quer padecer, não quer ficar mal. A gente não quer sofrer dano de nada, né? A gente não quer. Ah, não, mas fulano, eu vou perder meu emprego. Ué, vai perder emprego, porque os discípulos sofriam. É a escolha que eles faziam. Eles confiavam em Deus. Confiavam em Deus. E tinha todo o império romano sobre eles. Todo mundo contra eles, mas eles estavam ali. E porque eles ficaram ali na posição certa, hoje nós estamos aqui. Agora, se nós não estivermos aqui, a próxima geração vai fazer como? É isso que a gente vê, os reformadores. Quantos caras morreram? Quantos mártires morreram? Por quê? Porque disseram, aqui não, aqui não entra. Olha o que Martinho Lutero sofreu. John Hus sofreu. Jerônimo. Olha o que esses caras sofreram. Por quê? Porque falaram, a gente está com Jesus. A gente está com Jesus, tá certo? Nós somos cristãos, nós andamos com Jesus, a gente não é idólatra, tá certo? Aqui em casa não entra isso. Então você protege o seu território e determina no seu território. Depois não adianta você querer fazer campanha na Universal para libertar, não. Depois você der a brecha, que aqui não faz campanha, vai ter que ir para lá. Ou não fazer a sessão de descarrego, né? Lógico, é gente cheia de urucubaca agarrada. Deus me livre, tem um povo que, tem gente que eu atendo que eu saio assim tonto. Um dia desse eu atendi uma pessoa que eu sentei aqui, eu fiquei, aqui tem ruim, assim, tem ruim. Eu falei, gente, eu acho que estou passando mal, então o pessoal arrumando aqui. Aí a Zozô até que falou assim, tem gente que é pesado. Aí eu liguei. Ela falou, pessoa, tem gente que é pesado, né? As pessoas são pesadas. Eu falei, é isso. Eu me senti mal por causa do peso da pessoa. O peso espiritual tão grande, tão grande, tão grande. Vocês já passaram por isso? E aí eu fui associando. Porque vem aquele voodoo pro seu lado, né? É igual quando entra na sua casa. Coloca uma pessoa ruim dentro da sua casa. Rapaz, fica aquele trem ruim, assim. Você quer ver animal. O animal percebe na hora. O animal tem uma sensibilidade. Você chega com gente ruim, pesada, espiritualmente. O animal fica assim, ó. É sério, eles têm uma percepção. Rapaz. É incrível isso. Parece que tem um detector de demônio. Mas tem gente que é carregado, pessimista, endemoniado. Entendeu? Deus me livre. Faz concessão com o diabo, legalista, mentiroso, enrolado. É um caminhão de demônio que vem, né? Aí não tem jeito. Então a gente tem que se posicionar como cristãos. E a gente não tem muito tempo não, tá? Estou dando a palavra aqui, você faz o que você quiser, mas pelo menos eu falei, né? Quando eu chegar lá, Jesus vai falar assim, ainda bem que você falou, né? Se eu não tivesse falado, você ia ver. Eu falei. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça. Né? É isso que ele está dizendo. Vamos para o versículo 12. Eis que cedo venho. É lógico. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aí. Cada um segundo a sua obra. Está certo? Jesus vem e está vindo. Né? Versículo 13. Ele afirma, eu sou o alfa e o ômega. A gente repete novamente a primeira e última letra do alfabeto grego.
o princípio e o fim, o primeiro e o último, o derradeiro. Essas letras eram usadas na simbologia profética para exprimir totalidade. Então Deus é total, Ele sabe todas as coisas, e Ele vem. Versículo 14, bem-aventurado. Bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que guardam os seus mandamentos. É tempo de guardar. Lembra disso? Eu falei no curso para vocês, existem coisas que devem ser guardadas. Existem coisas que devem ser guardadas. Nós somos guardiões de algumas coisas. E essas coisas só irão para a próxima geração se a gente guardar. Se a gente não guardar, não vai atravessar as próximas gerações. Nós seremos responsáveis pelo mal que vai acontecer lá na frente. Então nós temos uma missão muito séria que Deus nos confiou. Gente, preguem, fala a verdade, usa a vida de vocês para poder glorificar o nome de Jesus. Usa a casa de vocês para glorificar o nome de Jesus. Não deixe que entre coisas ruins na casa de vocês. Santifica o lar de vocês. Não aceita xingação na casa de vocês. Não aceita idolatria na casa de vocês. Não aceita esses programas que quero assistir para mim. Aqui não quero esse negócio não. Isso vai endemoniar minha casa. Não quero. Entendeu? E luta contra isso. Estamos no fim. Estamos no fim. Ok? Então, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Quem guarda, entra lá. Quem não guarda. Então, o nosso passaporte são os mandamentos guardados. E nós entraremos na cidade pelas portas. Ok? Então não vamos pular muro, não. Nós vamos entrar pelas portas. Esse versículo encerra a sétima e última bem-aventurança. Ela está falando sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem algumas traduções escritas assim. Tá? É a mesma coisa. Guardar ou lavar no sangue do Cordeiro são coisas que estão relacionadas. E esses são os definidos com os que entrarão pelas portas. E o versículo 15 vai dizer os que não vão entrar. Ok? Versículo 15. Ficarão de fora os cães. Mas não são os cães que a gente conhece aqui não. Tá? Porque tem cachorro que é melhor do que gente. Pastor, é mesmo, né? Tem animal que não faz mal para ninguém não. Né? Mas tem gente que é má. Tem gente que é má. Como eu disse para vocês, né? Os animais eles são mais sensíveis a Deus do que o próprio ser humano, né? Na arca de Noé, vocês viram que os animais foram para a arca e o mundo não foi. O mundo inteiro não foi. Olha que o Noé pregou mais de 100 anos aí. E a galera não entraram na arca, só a família de Noé. E os animais, gente. Fala mal de um animal. Fala, pastor, mas você não pode chutar um animal. Eles são mais sensíveis à voz de Deus. Eles obedecem à voz de Deus. E nós somos inteligentes, né? Nós somos inteligentes. Você não viu um animal lendo a Bíblia? Mas eles estão conectados a Deus. Toda a criação está conectada a Deus. Todos nós estamos conectados a Deus. Nós somos vivos por causa disso. Por que os animais entendem isso e a gente não entende? Misericórdia, gente. Então ficarão de fora os cães. Os cães aqui, vocês sabem, né? É no sentido pejorativo de pessoas, principalmente pessoas covardes, pessoas que retornam às velhas práticas, pessoas más. Então cães tem sentido pejorativo, você pode expandir para onde você quiser. Ficarão de fora os cães, porque não usa esse texto para falar mal de animal, tá? Por favor, tá? Tem gente que acha que é. Os feiticeiros, tá? Aquela turma que gosta de misticismo, o povo que gosta do esoterismo, o pessoal que gosta de transformar a igreja numa macumba gospel, tem essa turma aí. Não está falando só para aqueles que estão lá fora, não. Os macumbeiros gospel também. Os videntes, não são os profetas, são os videntes da igreja. Que manipulam pessoas, falam de coisas que não viram, falam de coisas que Deus não mandou falar. Essas pessoas que estão dentro das igrejas. O que não falta é feiticeiro dentro de igreja. Usando... talvez um dom a seu bel prazer, né? Igual o Balaão. Ninguém está dizendo que você talvez não tenha o dom, mas a forma como você usa o seu dom. É o que a gente vê. Então o dom é para glorificar a Deus. Não é para a gente ficar aí
Ah, não, porque eu sou profeta, porque eu sou, me dá um dinheiro aí, eu mereço ou não mereço essa oferta, né? Eu sou homem de Deus. Já ouvi isso. Se eu sou homem de Deus, sou homem de Deus ou não sou homem de Deus? Eu já fui em culto, ia, né? Quando eu era doido, quando eu era mais novo. Eu ia, hoje eu não passo nem na porta. O cara falava assim, levanta aí. Sua identidade é papapá. A igreja, todo mundo acha que isso é uma maravilha, né? Grande coisa, né? Deus não tem nada que fazer, ficar adivinhando identidade. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando contra os dons espirituais, é coisa sagrada. Profetas são sagrados, profetas, gente que é usada em profecia, estou falando de coisa séria. Eu sou uma vítima de uma forma positiva de profetas que falaram coisas para mim. Eu creio em profecia, eu creio na revelação divina. Mas que Deus é esse que fica preocupado em adivinhar a placa de carro? Ah, a placa do seu carro é tal. Ah, não sei o que, a sua identidade é tal. A pessoa, glória a Deus, não sei o que, Deus é bom. Deus não tem nada para fazer, ficar adivinhando placa de carro para mostrar que ele é Deus. Deus tem que provar o que para a gente? Não tem que provar nada. Eu nunca conheci esse Deus. E adivinha aqui, adivinha ali, adivinha ali. Aí o cara fala depois, sou homem de Deus ou não sou? Sou profeta ou não sou profeta? Então eu quero 25 valentes aqui com R$1.000. Só acaba assim, né? Eu quero 25 com R$1.000 aqui se eu sou profeta. E vem, tá? É o melhor negócio do mundo isso aí, ou não? É o melhor. E vem, tá? E vem. E você que está sentado aí, ó, você sabe que Deus falou com você, tá? Você sabe. Vai temar? Você sabe o que acontece, hein? Com quem ouve a voz de Deus e tema. O cara está lá assim. Não se preocupa não, você pode dar um cheque com 30 dias, não tem problema. Tudo isso eu já vi. Vocês já viram? Eu já vi. Eu não vejo mais, mas eu já vi isso tudo. Eu achava que isso era normal. Eu sou profeta. Tá certo. Profeta é profeta, né? Profeta é profeta. Eu já tive profeta na nossa igreja, que chegou na igreja e falou, foi lá no gasofilácio e colocou um monte de dinheiro. Falou, Deus mandou entregar para a igreja isso aqui. A igreja estava começando a nossa igreja. O cara pregou na nossa igreja, chegou com um envelope na mão, falou assim, Deus mandou trazer esse dinheiro para vocês. Eu falei, mas eu que tinha que te dar. Ele falou, não, eu vim abençoar vocês, vocês estão em crescimento. Você já viu um trem desse? Eu nunca vi. Eu nunca tinha visto, né? Então assim, os caras que obedecem a Deus, não é só tirar não. Mano. A rainha de Sabá, ela trouxe para Salomão muitos tesouros, mas levou o dobro, né? Então não é só tirar, a gente traz também. Esse é um problema, e a gente precisa se curar disso, gente. Nós precisamos nos curar dessas doenças, senão a gente não vai avançar não. Por favor, o Deus da Bíblia não é esse Deus bonachão não. Esse Deus que trabalha no Detran, descobre placa de carro, não é esse Deus. Isso é diversão. E demônio faz isso fácil. Demônio faz isso na maior tranquilidade. Demônio faz o que quer. Né? E se irando dentro da igreja, porque acha que pode ser manipulado. Então nós não temos tempo para essas coisas. Nós temos muito trabalho para fazer aqui. Então, está aqui. Os que não entrarão, os feiticeiros, cães, os que se prostituem, né, todo tipo de moralidade relacionada a sexo, pornografia. Os homicidas, né, os que matam. Os idólatras, a idolatria é sempre em todo quanto é lugar, principalmente na igreja evangélica. E qualquer que ama e comete a mentira. Então, mentiroso que não falta também, né? Então, mentiroso é mentira que não acaba mais. E aí, esses ficarão de fora. Os que ficam de fora são especificados aqui. Bem especificados, né? E entenderam a questão aqui dos cães, tudo bem, né? Sigamos, terminando, né? Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Agora Jesus assume de novo a posição. Viu? O anjo estava falando, agora Jesus vai falar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Ele disse, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele está se identificando aqui. Versículo 17. O espírito e a esposa dizem, vem. Está chamando, né? E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça, gente. A porta está aberta para quem quiser. Ninguém vai pagar nada. É só se arrepender
que vai entrar na cidade pelas portas. Aceitou Jesus, será salvo e você será justificado pelo sangue de Jesus. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, olha aí, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Deus que me livre. Todas as pragas que estão escritas nesse livro, vir sobre a pessoa, quem acrescenta coisa na Bíblia. Não acrescenta, a Bíblia não precisa da sua ajuda. Não, é um livro que está fechado com as profecias, já não tem nada para ser feito mais. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. Então tem gente que está alterando, estão lançando livros aí, de revelações, de profetas. Teve um período aqui, até o Clevinho lembrou, né, Clevinho? Uma igreja, foi em Boston, evangélica, né? Lançaram um livro de uma profecia. Rapaz, teve um pastor que trouxe aquilo. Falou comigo assim, isso vai mudar a vida da sua igreja. Deus deu uma nova revelação que não deu a Daniel. Eu falei, isso aí, ó, não é de Deus não. E falei, ele falou assim, você não vai nem ler o livro? Eu falei, nem quero ver isso. Nem quero abrir porta para isso. Algumas igrejas usaram o livro aplicado. Então não tem como você acrescentar mais nada. Os fundamentos já foram postos. Mas Deus está me mostrando que vai ser diferente. Não vai ser diferente, gente. Ninguém tem autorização para acrescentar nada aqui. Nem para tirar. Nem o Espírito Santo faz isso. Porque ele nos guia em toda a verdade. Então, se o plano de voo do Espírito Santo é a Bíblia, por que os homens vão querer fazer isso? Homens de Deus e mulheres de Deus falam baseados nas Escrituras. Tudo que eles vão falar será confirmado nas Escrituras. Quando você vê um homem de Deus falando de verdade, você vai ver que é bíblico que ele está falando. Ele vai te dar uma palavra bíblica. Não estou dizendo que ele vai citar as Escrituras, mas ele vai te falar coisas que têm fundamento. Ele nunca vai dizer para você, larga a sua mulher, porque Deus tem outro plano para você. Ele não vai dizer isso para você. Mas tem gente que acredita. Tem casos de mulheres que estão na expectativa de ter outro homem porque receberam revelação. Só eu que ouvi isso? Sim, você vai casar com fulano. Mas fulano é casado, mas ele vai largar ela. Eu estou esperando aqui no Senhor, ele vai largar ela. Isso existe, gente, eu não estou inventando não, isso existe. Isso são as revelações. Vende sua empresa. Vende sua empresa. Mas vende sua empresa. É assim? Como assim? É assim, eu vou vender, fica tudo certo. Tem gente vítima disso, que vendeu a empresa. Não é assim, gente. Deus explica, Deus testifica, traz outras pessoas para falar, para confirmar. Biblicamente, você vai ver que esse mover do Espírito vai confirmar aqui no culto, vai confirmar no irmão que vai te falar. Você vai juntando as peças. Deus dá revelação em doses homeopáticas. Ele vai falar com você, vai confirmar na boca de outro profeta, depois vai confirmar na boca do outro profeta. As coisas vão convergindo. Você vai ver que a tendência vai ser essa. Você vai fazendo leitura. Não dá para você fazer assim. Profecia você bota na boca e mastiga. Você não engole, não, é? Você mastiga e fica assim, ó. Sente, você vê que não presta, você cospe. Pode falar, irmão. Fala aí, pode falar. Vamos lá. O irmão, aqui dentro. Tá bom, tá certo. Se for de Deus, vai cumprir. É isso que a Bíblia diz. Se for de Deus, vai cumprir. Nós temos que provar as profecias. Não os profetas, né? O profeta, coitado, está lá, né? Às vezes está sendo manipulado, está sugestionado. Às vezes Deus falou uma coisa, ele interpreta de outra forma. Tem profeta que quer falar toda hora, né? A pessoa que tem um dom, ela acha que ela pode falar 24 horas em nome de Deus. Não é assim. Aí você fala assim, é profeta esse menino aqui. Deus usou ele. Aí daqui a pouco você vai dizer como é que tem que estacionar o carro da galera. Você vai dizer como é que tem que colocar as cadeiras. E todo mundo começa a obedecer dentro da igreja. Algumas igrejas é assim, a profeta fala tudo. A cadeira tem que ser assim. Não, tem que botar. O púlpito tem que botar de outro jeito. Os carros tem que ficar naquela posição. Então, profeta, Deus usa, porque o instrumento você usa quando você quer. Deus usa as pessoas quando Ele quer. Não quer dizer que Ele vai usar 24 horas. Então, assim, Deus te usou ali, calma lá, cara. Fica frio. Não quer dizer que tudo que você fala vira lei. A gente fala besteira também de vez em quando. Eu estou aqui na frente falando.
Ah, quer dizer que 100% do que o bispo fala tem que... você tem que sondar as escrituras. Olha para a Bíblia e fala, não, isso aí, está nervoso, cara, devagar. Peraí. Então, assim, tem coisa, eu estou ali conversando, batendo papo com a galera, aí tem coisas que eu não concordo. Não, tem coisas que eu não concordo humanamente falando, não é espiritualmente falando. Então eu não sou regra para tudo. Regra é Deus. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque senão o diabo joga você para onde ele quer. Entende o que eu digo? Então é maturidade, igreja. Eu não estou dizendo que vocês não têm que ter o Espírito Santo, tem que buscar os dons, tem que buscar mesmo, mas com legitimidade. Para não dar lugar para o diabo. O diabo, quando ele vê ignorância, ele entra. Fala uma besteira, se não tiver gente com conhecimento, ele entra. Quando ele pega um conhecedor, ele para. Ele fala que eu não posso ir, não, vou para lá. Aí ele vai para o outro lado, ele fala, conhece as escrituras, vou para lá. Aí ele vê que todo mundo conhece, ele sai. Então a nossa tragédia é a ignorância. Então, pega ignorante, manipula, seduz, e por aí vai. Então, ele está dizendo, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Acrescentou, tirou, já sabe o que vai acontecer. Versículo 19, se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida. Misericórdia, né? E da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então não tira não, por favor. E não coloca não. Certo? Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente venho cedo. Ou cedo vem. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, né? No versículo 21, ele encerra dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Isso é palavra pastoral, né? Amém e amém. Fecha o livro do Apocalipse. Amém. Vamos orar para a gente terminar. Pai Santo, querido, obrigado por esse tempo precioso na sua presença. Obrigado por concluirmos esse estudo. Que o Espírito do Senhor nos continue a nos conceder a graça e a misericórdia. Nos dê também um dia abençoado hoje. Nos prepara para um culto maravilhoso essa noite. Fala conosco conforme a tua vontade. Nós consagramos tudo a ti, entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém.